Então, boa noite, Marisley, boa noite, Emide, que hoje estão aqui comigo, e boa noite a todos que nos assistem pela internet. É com muita alegria que nós estamos aqui para dar início à reunião das sextas-feiras, e agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos proporciona esses momentos de refazimento. Agradeço a todos aqueles que nos assistem. Agradeço também a todos os irmãos desencarnados que com certeza estão aqui conosco no nosso salão. Eu convido a todos que nesses momentos que nós estamos aqui, que possamos esquecer um pouco as nossas dificuldades e que nos liguemos ao plano espiritual através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Senhor, é chegado o momento em que o meu espírito cansado das lutas se debruça em êxtase ante um comensurável. Senhor, sei que sou pequeno, no entanto o vosso poder é tão imenso que minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender e para vos amar. Colocai no meu peito rebelde a solução dos sentimentos puros de cordialidade, de fraternidade e de humildade. Senhor, fazei que o silêncio demore em mim como um consolo e um conforto. Dai compreensão àqueles que vivem comigo, para que minha alma, cansada de sofrer, busque nos caminhos perenes do amor o abrigo para as minhas emoções. Senhor, sei que o mundo nada me oferece, porém, levantai os meus sentimentos para que eu busque em vós fonte perene de saber, a solução das minhas caminhadas pelas estradas batidas de incompreensões humanas, de lama e de holocausto. Senhor, amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós e, sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, eu possa vos servir, sem sofismas ou equívocos. Senhor, que a vossa vontade se faça em mim, que a vossa vontade se faça em mim, Senhor, e que assim seja. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui em nossa casa de oração. Te pedimos, Senhor, que ilumine sempre esta casa, que ela possa irradiar luzes, esperança para todos aqueles que frequentam aqui, mas que essa luz possa envolver a nossa cidade, o nosso querido Brasil e também todo o universo. Nós pedimos, Senhor, que ampare todos os trabalhadores, os voluntários, os assistidos, todas as obras assistenciais, tudo o que aquilo que a irradiação proporciona para a comunidade, que esta casa bendita receba sempre paz e muito equilíbrio. Te pedimos que abençoe todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que sofrem, todos aqueles que choram, todos aqueles, Senhor, que perderam os entes amados nesta pandemia, para que eles recebam consolo, conforto e compreensão. Abençoe, Mestre, todos os nossos irmãos religiosos, aqueles que professam as mais diferentes crenças, mas ampare com a tua misericórdia aqueles que ainda não despertaram para a vida espiritual, aqueles, Senhor, que ainda não sabem o porquê sofrem e qual é a causa de tudo isso, que eles sejam amparados, que a consciência deles se abra e que eles realmente percebam a tua bondade infinita.
Ampare, Senhor, nosso querido Brasil, ampare os nossos dirigentes, mas também a nós, os dirigidos, para que juntos possamos realmente fazer desta terra a pátria do Evangelho. Te pedimos que console a todos aqueles que se encontram nos leitos de dores, que se encontram nos hospitais, que se encontram nas ruas. Enfim, Mestre, que o Teu amor seja sempre a nossa bandeira. E nós também te agradecemos. Agradecemos pela semana que se encerra, agradecemos pelas bênçãos recebidas e agradecemos, Mestre, pela nossa presente encarnação, pois nós sabemos quão oportuno é estarmos aqui neste momento e como nós temos que agradecer por participarmos e também termos uma fé que nos proporciona um crescimento cada vez maior. E certos da Tua presença entre nós, nós passaremos a nossa prece cantada, hoje o hino a Sheila. Nós vamos passar agora para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando da Emancipação da Alma, capítulo 8º, da Emancipação da Alma, êxtase, é a parte 2ª. Pergunta 445, Allan Kardec indaga: que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Os espíritos respondem: a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Pergunta 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Os espíritos respondem: aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Nesse estudo que nós estamos terminando, dessa parte do sonambulismo e do êxtase,
Nós vimos nas questões anteriores que o sonambulismo, nós começamos estudando os sonhos, o sonambulismo, agora o êxtase, que são todas formas de emancipação da alma. Nós vimos que no estado sonambúlico, o médium, ele tem conhecimentos que no estado de vigília ele não apresenta. Então, os espíritos respondem que, na realidade, durante esse estado sonambúlico, ele está tendo acesso à memória de vidas passadas, a conhecimentos adquiridos que ele tem e que, nesse estado de transe, ele relembra. Então, a gente vê aí que ele está tendo acesso à sua memória passada, de vivências outras como espírito. E no êxtase, que é um estado mais apurado que o sonambulismo, a gente vê que o estático, ele percebe, ele entrevê os mundos espirituais. Então, e a gente viu também nas questões, que quando ele vê esses mundos superiores, ele quer permanecer ali, porque ele vê que a vida lá é muito melhor do que a atual que ele está. Na realidade, ele está vendo aquilo que eu espero, então ele está vendo o futuro, porque os mundos, quando ele percebe os mundos superiores, ele sabe que dependendo da sua conduta, daquilo que ele fizer, ele vai chegar até aquele mundo. Então a gente vê aí que nesses dois estágios ele tem acesso ao passado e ao futuro. Então é isso que o Kardec quis dizer, que se ele estudar, se o homem estudar esses fenômenos, ele vai ter resposta para aquilo que nos angustia, ele vai ter resposta de onde que nós viemos, quais as experiências que nós trazemos, e também vai perceber para onde nós iremos, qual é a causa dos nossos sofrimentos, o porquê a gente passa por determinadas provações. E na outra questão, Kardec indaga, mas se ele estudar isso, essas ideias, ele pode ser materialista? Aí os espíritos respondem que quando a gente estuda de boa vontade, no intuito realmente de perceber, mas sem as ideias preconcebidas, sem as ideias que muitas vezes a gente traz arraigada de negativismo, ele não se coaduna com o materialismo. Porque como ser materialista se a gente percebe que ele tem acesso a memórias, a conhecimentos que na vida atual ele não tem, e ele percebe mundos que ele ainda não habita. Então, realmente, o materialismo não tem como a pessoa ser materialista com esses conhecimentos. Agora, lógico que o Kardec sempre nos diz que em tudo a gente tem que usar o bom senso. Não é aceitar tudo o que um médium está me falando, ele sempre falou, a gente tem que avaliar com critério, com seriedade. Mas, com certeza, se todos nós estudássemos, o materialismo já não existiria na Terra, porque é impossível, observando todos os fenômenos, tudo que nos ocorre, pessoas ainda dizerem que tudo é obra do acaso, quando a gente sabe que, na realidade, existe um Pai que comanda tudo e que, com certeza, deposita confiança em nós. Muita paz a todos. Agora nós temos a alegria de ter o Emídio aqui, que vai fazer a nossa palestra da noite, Reflexões à Luz do Evangelho. E hoje com a parábola da candeia. Marcos, capítulo 4, versículos 21 e 25, e Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 18. Jesus lhes dizia também: porventura se traz a lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar sobre o candelabro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz? Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada se faz em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E lhes dizia ainda: tomai cuidado, portanto, com o modo com que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós, e ainda se vos acrescentará. Porque aquele que tem será dado, e aquele que não tem, mesmo que tem ou pensa ter, lhe será tirado.
Que Jesus abençoe Emmanuel e envolva em muita luz. Desejamos a todos uma boa noite. Queremos cumprimentar nossa irmã Aurelene, nossa irmã Marisley, nosso irmão Alisson na técnica, os nossos irmãos internautas, todos os nossos irmãos e amigos desencarnados aqui presentes nesse auditório. Essa parábola de Jesus nos traz algumas reflexões. É um momento em que Jesus diz que não é possível se colocar a verdade, a luz da verdade, debaixo de uma mesa, esconder algo que veio para iluminar debaixo de algo, impedindo essa luz. Depois ele diz que nada há de oculto que não venha a ser revelado. E depois ele conclui dizendo que muitas coisas que o indivíduo julga ter, se não souber multiplicar o talento, aproveitar as oportunidades, até o que pensa que tem lhe será tirado. E começamos a pensar sobre isso. Muito bem. Tanto as coisas boas, as boas ações, como as más ações, todas elas são reveladas. A vida material nos traz uma grande ilusão. A significativa é a ilusão de que estamos aqui sozinhos, por exemplo, num salão desse. O fato de vivermos uma vida corpórea, uma vida material, muitas vezes nós não sentimos as presenças dos bons espíritos. E nem sempre também as presenças dos maus espíritos, ou dos espíritos impuros. Então nós vivemos na Terra, primeiro com aquela sensação de que a nossa vida corpórea é eterna. Segundo, com a sensação que estamos aqui, sob a égide somente dos encarnados. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, se os espíritos podem influenciar em nossas vidas, os espíritos respondem muito mais do que podeis supor. Os espíritos estão sempre atuando, nos inspirando, nos conduzindo, ou para o bem, ou para o mal, dependendo da nossa faixa de sintonia e dependendo do tipo de influência espiritual. Mas é preciso que o indivíduo pense em levar adiante o seu talento. Ou seja, multiplicar o talento, as parábolas do talento, significa colocar a luz ou colocar na posição para que todos possam ver. Mas para quê? Para benefício. Significativamente colocados à presença de tantos, esses talentos não devem, de alguma maneira, timidamente se deixar influenciar por aquelas críticas, por aqueles que, muitas vezes, por não terem esses talentos, começam a perseguir aqueles que têm. Jesus foi muito perseguido, muito mais porque era colocado na condição de rei, ou seja, o reino que ele veio representar, do que propriamente pelas verdades que ele proferiu ao longo de sua existência. É evidente que também as suas curas incomodaram muito, mas ele precisou das curas para poder convencer. Como ele mesmo disse, se eu não operar esses sinais, vocês não acreditam em mim. Então,
Jesus veio e é evidente que se preocupou em levar adiante, em demonstrar aquilo que ele veio fazer, a sua missão. A missão de qualquer ser humano na Terra acaba sempre sendo de natureza social. Embora necessitemos das orações, do momento íntimo, anônimo, silencioso, as nossas atitudes são de repercussões sociais. Agora, a questão é, qual é a intenção dessa atitude benéfica? É para demonstrar que tem o talento ou é para socorrer e ajudar? Mas o que nós encontramos muitas vezes é que mesmo que o indivíduo ajude, socorra, pratique a benevolência com intenção de aparecer, de demonstrar, mesmo assim, essas atitudes não são perdidas. Porque sempre no meio daquelas pessoas vem a pessoa grata. Jesus curou 10 leprosos. Somente um veio agradecer. Somente um veio tecer-lhe homenagem e reconhecimento. Mas ele questionou, e cadê os outros 9? Não foram 10? Ou seja, por que os outros não foram gratos? Então, muitas vezes, nós economizamos elogios, gratidão, manifestação de reconhecimento. Muitas vezes nós falamos, não vou elogiar, porque eu não quero que a pessoa fique vaidosa com isso. Jesus não economizou elogios. Elogiou João Batista quando disse, dentre os nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista. Não economizou o elogio a Pedro. Pedro, tu és pedra, e dessa pedra construirei a minha igreja. Não elogiou Natanael, não deixou de elogiar Natanael, quando disse aos seus discípulos, ali vem alguém que nele não há falsidade alguma. Não economizou elogios a João, o evangelista, nem a sua mãe santíssima, nem as mulheres que o acompanhavam. A cada discípulo que se aproximava dele, aquela mulher da Samaria, quando ele disse, nem mesmo em Israel encontrei uma fé semelhante à dessa mulher. E do samaritano, ou seja, elogiando um grupo, ou seja, uma classe, um povo que era marginalizado pelo povo judeu. Não economizou elogios ao centurião, que foi lhe pedir para curar o seu filho ou ao seu servo, quando ele disse que nem mesmo em Israel ele encontrou uma fé do tamanho daquele homem, que era um romano, que não era um homem da religião, da fé judaica. Então foram incontáveis momentos, oportunidades que Jesus nos trouxe, elogiando. Então nós temos muitas vezes aquela cultura, não vou elogiar o meu chefe para que não pense que eu sou um bajulador. Eu não vou elogiar fulano para que não pense que isso seja uma coisa falsa. Não economizemos o estímulo, mas que esse estímulo e que esse elogio não seja para enaltecer a vaidade ou talentos que o indivíduo não possui. Quando formos elogiar ou homenagear alguém, vamos tocar no ponto da verdade. Se aquela pessoa tem um talento de fazer isso ou aquilo, é nesse ponto de verdade. O ser humano necessita disso. Necessita desse estímulo, da gratidão, da homenagem, do reconhecimento, e não da bajulação. A bajulação é a homenagem diante de um talento que o outro não tem. Mas necessitamos estimular os nossos trabalhadores. Quantos trabalhadores se desviam, se afastam, porque não se sentem acolhidos naquele lugar? Não se sentem acolhidos naquele trabalho. Então as pessoas necessitam
desse carinho, dessa manifestação de caridade. Aí nós pensamos, não, mas fulano não precisa, ele já se acha. Pois é, ele precisa. Mesmo que ele venha a se enaltecer, muitas vezes o indivíduo se enaltece e demonstra que tem isso ou aquilo por uma pura carência. Bem, já que ninguém está reconhecendo o que eu estou fazendo, então que eu mesmo diga o que eu tenho, e cai nas armadilhas da vaidade, do egoísmo e do orgulho. Quem tem o talento sabe que tem um talento. O próprio mestre diz, me chamais mestre e eu sou. Não foi uma atitude de orgulho, de vaidade do mestre. Me chamais de mestre e eu sou. Ele foi além. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Isso soou para os judeus naquela época como algo que seria uma blasfêmia. Mas a verdade deve ser dita. Muitas vezes nós encontramos pessoas na ilusão, achando assim, eu estou fazendo essa caridade, mas ninguém está vendo. Está vendo sim. Não há um benefício doado que alguém não esteja sabendo. Especialmente o anjo da guarda, o espírito protetor daquele mendigo, daquele necessitado, daquela pessoa que muitas vezes pode até depois agir de forma ingrata. Nenhuma ação benéfica se perde diante da lei divina. Como também as más ações, todas um dia serão consideradas, serão vistas. Então, é uma lei da natureza, é uma lei natural, é uma lei moral, que não haja nada em segredo. O segredo sempre espera o tempo para se revelar. O segredo sempre está à espera do tempo de se revelar. Um dia, todos saberão. O maior segredo que existe, a natureza do nosso Pai Celestial. Allan Kardec pergunta aos espíritos se nós temos condições de entender a natureza de Deus. E eles respondem, não. Falta ainda um atributo. Falta ainda o atributo da perfeição espiritual, para que se compreenda a verdadeira natureza de Deus. Mas até esse, que é o maior de todos os segredos, um dia será revelado. Um dia nós veremos Deus, compreenderemos a sua natureza e aí sim perceberemos a sua expressiva e infinita misericórdia, justiça e essencialmente o seu infinito amor. Então, tudo, nada ficará às escondidas. O bem que se faz ou o mal que se pratica, tudo isso será visto. E isso acontece quase sempre quando o espírito desencarna. É lá que, de acordo com o seu tônus de vibração, que ele vai ser conduzido para as regiões em que a sua vibração está em sintonia. Se ele está em sintonia com o bem, é evidente que ele vai para locais, viver mundos, colônias espirituais, também na faixa da sua bondade. Ou temporariamente para regiões umbralinas, nas faixas de sintonias ou de ressonâncias da sua maldade. Então, tudo é muito visível, tudo é muito claro. E o nosso Pai sempre vê 1000 lances na frente. Então, Ele nos conhece. Por isso a necessidade da oração. Por que a oração? Porque através da oração, Deus vai falar conosco e vai fazer com que nós nos conheçamos um pouco mais. Ele nos conhece, mas nós ainda não nos conhecemos em plenitude. E pela oração, Ele vai fazer com que nós tenhamos uma consciência maior do quanto nós podemos fazer, do quanto nós podemos ajudar, do quanto nós podemos socorrer. Do quanto nós podemos socorrer, por exemplo, através da oração. Nós não confiamos ainda na eficácia, no poder absoluto da oração. A oração que vem da alma. Então, isso
realmente é muito sério. No livro Atos dos Apóstolos, em algum momento alguém pede a cura e diz assim: eu te curo. E o espírito que estava obsidiando aquela pessoa, aquele doente, disse assim: você cura. Eu curo em nome de Jesus, em nome de Paulo. Aí o espírito diz: Paulo eu conheço, você não. Ou seja, Paulo tem estrutura moral para operar essa cura, para fazer com que eu me afaste desse indivíduo, desse desafeto, mas você não tem. Ou seja, os próprios espíritos infelizes, em momentos de socorro, em nossas reuniões de desobsessão, eles sabem quando o doutrinador está falando, tendo condições morais ou não, para lhe oferecer um conselho. Em reuniões mediúnicas, por exemplo, muitas vezes o indivíduo fala: meu irmão, perdoe. Ele fala: pois é, e você que não perdoa? Quem é você para dizer que eu devo perdoar se você não perdoa? Quem é você para falar disso para mim? E às vezes o doutrinador fica numa situação constrangedora. Paulo eu conheço. Se Paulo estivesse aqui, eu sairia. Mas quem é você? Qual é a sua estrutura espiritual? Que autoridade você tem? Meus irmãos, o que diferenciava Jesus dos demais era a sua autoridade moral. Falava com autoridade. E isso incomodava. Que ele se acha? Quem é ele para falar desse jeito? Imaginemos a reação dos saduceus, dos judeus, diante daquela situação, Jesus dizendo assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Se colocando acima do pai Abraão, acima do patriarca, acima do homem da fé. Então ele incomodou. Mas acima de qualquer situação, meus irmãos, a verdade, ela não pode ser escondida. Claro que muitas vezes nós precisamos de administrar essas verdades. O próprio mestre se utilizou de parábolas para poder falar de verdades profundas, porque ele sabia que aquela geração, como muitos dizem, má e perversa, né? Outro dia eu assisti uma palestra de um teólogo, e ele dizendo dessa geração, do século 21, chamando essa geração de perversa, e com isso justificando a pandemia. Geração perversa. Então Jesus viveu um tempo de uma geração perversa, cruel, indiferente aos sofrimentos. Perversidade. E nós estamos vendo isso aí. A perversidade em nosso meio. Especialmente diante dos administradores do bem público. Não se incomodando com os óbitos. Geração perversa. Então Jesus viveu num momento em que a geração era realmente perversa. E que o levou à cruz. E que o levou ao Calvário. Mesmo assim, ele não se intimidou. Ele não se intimidou. O medo é um grande problema. Muitas vezes o indivíduo, ele usa a desculpa da humildade para disfarçar o seu medo, a sua timidez. Não, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo disso ou daquilo. Na verdade, é uma manifestação de egoísmo, porque não percebe que ali tem pessoas que a sua palavra, que a sua fala vai coadunar, vai ajudar, vai levantar. Existem públicos para todos os oradores, por exemplo. Muitas vezes alguém fala assim: mas esse orador aqui, ele é tão singelo. Mas às vezes ele tem a chave para abrir corações que muitas vezes aquele grande orador, erudito orador, consagrado orador, não tem. Eu conheci expositores, oradores espíritas, que não falavam nada que eu não conhecesse da doutrina. Falavam até um português limitado. Mas quando certos oradores abriam a boca e falavam, eles conseguiam abrir meu coração.
Falavam de perdão e eu saía dali com vontade de perdoar. Falavam de caridade e eu saía dali querendo ajudar. Falava de trabalho e eu saía dali querendo trabalhar. Muito mais do que quando eu entrei naquele ambiente de centro espírita. Então, há sempre o público para aquele orador, mesmo que ele não seja o consagrado, o mais solicitado. Eu agora me recordo de um grande orador, o que gostaria de deixar registrado aqui, o senhor Nassim Fawaz. De vez em quando eu lembro dele. Não se conhece um orador que fundou vários centros espíritas no sertão baiano. Quando o senhor Nassim se levantava para falar e contava aquelas histórias da Arábia, do Líbano, quando ele falava, o meu coração parecia como um lago sereno para tentar deixar que aquela luz pudesse penetrá-lo até a intimidade em seu interior, no seu espaço mais profundo, nos seus sentimentos mais sagrados. Poucos oradores me sensibilizaram, como esse orador anônimo para muitos de outros estados brasileiros, orador espírita, mas que realmente, para mim, ele tinha a chave para abrir meu coração. Então, muitas vezes o indivíduo fala, mas de que adianta dar essa esmola para alguém na rua? Isso não vai ajudar, não vai ajudar realmente. Não vai ajudar a resolver o problema em sua totalidade. Mas se essa moeda for doada com amor, aquele indivíduo vai sair dali muito melhor do que quando chegou. E talvez, quem sabe, com mais disposição de sair da mendicância, ou de buscar outras ideias, outras oportunidades, outros recursos, por exemplo, através do trabalho, ou por intermédio de outros caminhos, evidentemente que lícitos. Então, nunca se perde uma ação generosa. E é aí que está a necessidade de se colocar em evidência aquele seu talento. E muitos vão dizer, você quer aparecer, você quer fazer isso. Não importam. Meus irmãos, se nós praticarmos o bem, seremos criticados. Se não praticarmos o bem, também seremos criticados. Então nós vamos escolher por quem queremos ser criticados. Pelos que vão ser injustos ou pelos justos. Então é melhor que a crítica venha do injusto, daquele que não sabe julgar. E aí Jesus vem nessa mesma parábola. Com a mesma medida que medides, vos medirão também. Ou seja, ai de quem criticar aquele que está colocando a luz acima do velador. Ai daquele que criticar aquele que está colocando a luz para que todos possam enxergar e ver. Por isso, não tenhamos medo. Há pouco nós lembrávamos de Francisco de Assis, que não teve medo de abraçar os portadores de hanseníase, na época chamados de leprosos, assombrando. Pai Francisco só está beijando as chagas de um leproso. Ele não tinha medo. Não tenhamos medo diante dos obstáculos. Um dia, uma serpente venenosa picou o apóstolo Paulo, e ele não sentiu nada. E perguntaram, mas por que ele não sentiu? Era para matar, era para morrer. Porque ele estava protegido. Nesse momento de pandemia, quantas almas angelicais estão a desencarnar? Quantas pessoas estão cumprindo seus ciclos? Como dói a perda de um ente querido? É muito doloroso. Mas nós temos que saber e entender de que são luzes que saem para, quem sabe, ajudar mais ainda esse planeta num momento como esse. Num momento grave de reflexão para essa geração perversa. Não existe definição melhor para essa geração do que isso, perversa. É por causa da dureza dos corações dessa humanidade que essa e outras pandemias assolam e assolarão esse planeta. Pessoas que
não apenas pela perversidade do ato, mas pela perversidade de ocultar os seus talentos. Eu posso fazer muito bem, mas não vou fazer, porque não é minha conta. Isso é da conta do governo, o outro que faça, e não eu. O outro que sai da sua zona de conforto, e não eu. Nós somos feitos para brilhar. Vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Jesus nos recomendou isso. Não tenhamos medo de brilhar, de fazer com que os nossos talentos, que não nos pertencem, são de Deus, são presentes de Deus, para que nós possamos ajudar outros filhos seus. É desse jeito que Jesus quer que caminhemos. No entanto, sem forçarmos, respeitarmos o livre-arbítrio de cada um, cuidarmos para que todos entendam os seus momentos, mas deixemos a semente ali. Um dia, nenhuma semente é perdida. Um dia, aquela semente germinará. Em algum momento, aquela consciência despertará. Em algum instante, aquele espírito sairá da zona de conforto, que não é confortável assim, do estacionamento espiritual, que na verdade é uma zona de dor, de sofrimento, porque se trata de uma zona de egoísmo, de um nível de egoísmo. A vida é perfeita e Deus é infinitamente amoroso. Confiemos em seu poder. Confiemos na sua proteção. Nunca estaremos sozinhos. Os bons espíritos estão conosco e eles querem que nós brilhemos. Eles querem as nossas vitórias, os nossos êxitos diante de qualquer trabalho, diante de qualquer obstáculo. Não tenhamos medo de fazer, de ajudar, independentemente das críticas, porque todas virão. Independentemente das censuras, porque também virão. Mas todas elas passam. O importante é a persistência até o fim. Se grandes gênios, santos e heróis desistissem por causa de críticas, não teriam consumado suas missões. Jesus foi o ser mais criticado da terra. E ainda até hoje, no ambiente cristão, o considerado cristão, não é valorizado como deveria. Infelizmente. Nós observamos, então, por exemplo, muitas das atividades doutrinárias em vários ambientes, seja no ambiente do evangélico, do ambiente do católico, no ambiente espírita. Muitas vezes nós gostamos mais de comentar certos temas do que o próprio evangelho. Ficamos ligados ao Antigo Testamento, ou em muitas, no Novo Testamento, mas nas epístolas ou em Atos, e não focamos no estudo mais aprofundado dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por falta de sintonia, não é com o Cristo, de sintonia com as verdades superiores do Cristo. Claro que muitos profetas messiânicos foram notáveis, mas não nos esqueçamos que eles foram mensageiros do grande Espírito, mensageiros do grande Messias. Então, vamos pensar a respeito do estudo sistematizado dos evangelhos, à luz do Espiritismo, ou à luz da teologia que o indivíduo professa em outros ramos religiosos, porque a visão do evangelho é sempre uma visão superior. Toda a Bíblia existe para poder servir de corolário para o evangelho, de moldura para o evangelho. Todos estão ali todos os livros bíblicos estão a serviço dos evangelhos de Jesus, do grande Messias, inclusive a doutrina espírita. Por isso que Jesus disse, quando ele entrava em Jerusalém, naquele momento, e os discípulos ali, naquele instante ali, falando bem do Messias, Jesus estava ali cumprindo uma profecia. Alguém disse, Senhor, faz com que os seus discípulos parem um pouco, estão muito eufóricos, entusiasmados. E Jesus disse, deixa, que eles proclamem, que eles manifestem essa alegria,
porque se eles se calarem, as pedras falarão. Foi o que aconteceu. As pedras falaram em Paris. As mesas falaram em Paris. O grande escritor Victor Hugo fez muitos relatórios de reuniões mediúnicas onde as mesas falaram. Victor Hugo, um dos mais ilustres espíritas daquele momento, contemporâneo de Allan Kardec, participou de centenas de reuniões mediúnicas e tem obras sobre esse assunto. Tem livros sobre esse tema. Relatórios de Victor Hugo entrevistando vários espíritos superiores, fazendo perguntas e eles respondendo. Naquela época, Victor Hugo, grande literato, conhecido em toda a Europa, não escondeu a sua condição de ser espírita. Não escondeu. Quantas vezes o indivíduo esconde? Qual a sua religião? Ah, minha religião é a religião de Deus. Qual a sua religião? Claro que a nossa religião, qualquer religioso, a religião é Deus. Mas qual o segmento? Quando alguém quer perguntar qual a sua religião, qual é o segmento doutrinário que você professa? Diga, eu sou espírita. Ou diga, eu sou católico. Ou diga, eu sou evangélico da igreja tal ou tal. Não tenhamos medo de assumir a convicção religiosa, doutrinária, filosófica, científica da sua fé. Agora, se o indivíduo tem medo de dizer qual a própria religião, está colocando a luz aonde? Victor Hugo, que foi muito mais famoso em seu tempo do que Allan Kardec, que foi um grande e notável literato. No seu tempo, ele foi o escritor mais famoso. Não teve medo de dizer, eu sou espírita. E foi o que aconteceu com Paulo, com a mesma coragem que ele perseguiu para defender o mosaísmo, ele também assumiu o cristianismo. Paulo foi um dos grandes apóstolos que não teve medo de colocar a lâmpada, a luz, acima de qualquer coisa, de qualquer concepção, de qualquer situação, de qualquer cultura atávica. Lamentavelmente, os maus, os ambiciosos, os materialistas, não têm medo, eles não têm medo de defender suas falsas verdades. E nós observamos pessoas que, em nome de uma humildade, de uma pseudo-humildade, diz, não vou falar. Se existir a possibilidade, fale. Não para poder confundir ou para poder humilhar, nada. Em algum momento, fale. Em algum momento, escreva. Em algum momento, haja. Em algum momento, coloque essa luz para fora. A causa de qualquer depressão está sempre porque tem uma luz que está debaixo do alqueire. A candeia não está brilhando do jeito que deveria brilhar. A luz não está brilhando do jeito que deveria brilhar. Toda tristeza que nos abate, todo abatimento que nos deprime, vem de alguma luz que não está brilhando como deveria brilhar. Por isso, precisamos colocar essa candeia bem acima, para que todos possam ver. Vejam o milagre que Jesus fez na minha vida, que a doutrina espírita fez na minha vida, que visitando aquele centro espírita, participando dos seus trabalhos, veja como minha vida mudou. É momento de testemunho. Hoje que não estamos ainda participando de atividades na própria casa espírita, mas nós podemos participar. As atividades espíritas continuam. Claro que de uma maneira mais isolada, mais discreta, mas isso não impede que essa luz brilhe. Então, meus irmãos, é evidente que muita coisa Jesus queria falar. E por que ele falou sobre isso em parábola? Ele não disse de forma clara, evidente. Mas ele preferiu reforçar em parábola, para que, através da parábola, pudéssemos ver outros aspectos dessa mesma verdade. E é por isso que, muitas vezes, uma única parábola do Mestre, ela pode ser interpretada de diversos modos, de diversas maneiras.
Então não tenhamos medo, como diz o mestre, pequeno rebanho, não tenhamos medo de uma geração perversa, não tenhamos medo de inimigo, não tenhamos medo da antipatia, não tenhamos medo dos ignorantes, não tenhamos medo dos que nos perseguem. Porque se nós calarmos, as pedras falarão. Muita paz a todos. Ao Emídio, a nossa eterna gratidão pelas palavras, por todo o ensinamento que ele sempre nos passa. E nós vamos agora passar para a nossa meditação. Nós que já estamos envolvidos nesse clima, né, do Evangelho, que continuemos a pensar, né, a meditar em tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Nós sabemos que nesses momentos de meditação, para que possamos receber aquilo que nós buscamos, faz necessário que nós tenhamos uma postura mais relaxada, mais confiante, que nós possamos nos sentir envolvidos pela luz que vem do alto, que todo o nosso corpo físico tome uma postura mais tranquila, mais serena. E meditemos. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou com teu canal vazio. Água viva da fonte divina da vida. Saúde e felicidade flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Então, nós convidamos a todos os trabalhadores médiuns desta casa que possamos unir os nossos pensamentos, vamos fazer uma corrente vibracional e direcionar a todas as pessoas que necessitam de saúde, da saúde tanto do corpo quanto da alma, que nós envolvamos os nossos irmãos que nos assistem, que eles possam receber esse passe, a distância, essa energia curadora, que os mentores de cada um possam se aproximar, possam nos dar realmente, nos transmitir toda essa energia que necessitamos, a força, a coragem, que os nossos medos possam ser diluídos, que tenhamos confiança, que tenhamos realmente certeza de que não estamos desamparados. Vamos vibrar saúde para todos os irmãos que se encontram nos hospitais, suplicando que a espiritualidade permita que os médicos espirituais possam visitar esses tugúrios de dor e que possam distribuir essas energias que realmente vão fazer diferença nos nossos corpos físicos, mas também vai aliviar a nossa mente. Vamos pensar nos nossos entes queridos, onde quer que eles estejam, e direcionar pensamentos de paz, de amor a todos eles. Vamos pensar também nos nossos irmãos que se encontram nas cadeias, que se encontram nos asilos, que se encontram nas ruas, e deixar que os nossos pensamentos também os alcance. Pensar no nosso Divino Mestre, aquele que sempre nos convidou a ir até Ele, dizendo que Ele nunca nos deixaria, que sempre estaria conosco em todos os tempos, e com a certeza de que estamos sempre envolvidos nessa luz maior, de que
todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dificuldades têm um propósito e que passarão, e que nós sairemos fortalecidos disso tudo e agradecidos mais uma vez pela espiritualidade amiga que nos ajuda sempre. Nós desejamos a todos muita, muita paz e que assim seja. Então nós vamos aprender um pouco mais do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a lição 113. Não desanime, aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Mestre amado Jesus, estamos chegando ao final da nossa reunião, desejando vibrar para todos os nomes que se encontram nos cadernos aqui em cima da mesa, para todos os nomes que se encontram na nossa central de vibrações, desejando que eles possam realmente receber essas energias de paz, de equilíbrio e de amor. E para proferir a nossa prece final, nós convidamos a nossa irmã Marisley. Querido e amigo Mestre Jesus, aqui estamos, Mestre, agradecidos por esse instante de paz, tranquilidade, harmonia e união, onde nos reunimos para aprendermos um pouco mais a respeito dos teus ensinamentos, de tantas lições que nos auxiliam no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, palavras, ações e reações. O sentimento é de gratidão, Mestre. Gratidão pela vida, pelo dia, pelas oportunidades, pela fé e por todos os momentos que temos para colocarmos em prática a fé, a caridade, o amor ao próximo, a humildade, a disciplina e a coragem. Tantas oportunidades nos são dadas a cada instante. Devemos aproveitá-las. Assim como citado pelo orador, nosso querido Francisco de Assis nos deixou uma oração que devemos sempre nos lembrar, principalmente nos momentos atuais. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que seja eu a levar a luz. Ah, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com esta oração, Mestre, exemplificada aqui pelo orador, que nos trouxe o entendimento de sempre exaltarmos a luz, a verdade, tudo aquilo que é bom, compartilhar em todos os instantes. É assim, Mestre, que encerramos esse momento sagrado, que estamos aqui unidos, em comunhão, em nome do Cristo, de Jesus, com a espiritualidade maior. E é nesse mesmo sentimento
que elevaremos a nossa mão e vamos mentalizar fortemente o grande ensinamento que nós todos precisamos entoar praticamente todos os dias, na teoria e na prática. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Que assim seja.